Vamos lá, no ano de 1444, na Polônia, nasceu um judeu polonês. Grande coisa? Calma que eu chego lá. Os pais desse judeu fugiram da Polônia graças a duvido se adivinhar o que aconteceu na Polônia. Claro, uma perseguição. Você estudou história, já sabe disso. Os pais dele fogem, então, para Granada, na Espanha. Aí, agora sim. Calma, ainda não. Bom, daí em Granada, a presença dos judeus passa a ser olhada meio de lado, assim. O que os pais dele fazem? Partem para Alexandria, no Egito, e depois vão para Jerusalém. E depois de muito andar por aí, eles acabam na região da Índia, numa região chamada Agendiva, um território que será visitado pelos portugueses. E lá, no ano de 1498, esse judeu encontra os portugueses, para ser mais exato, um sujeito chamado Vasco da Gama. E o Vascão olha para a figura desse judeu, ele é descrito assim como um sujeito grande, alto, né? Vestido todo de branco, com um turbante, e falando castelhano. Espanta os portugueses. O Vasco olhou bem para ele assim e prendeu ele. Então lá dentro da nau, o Vascão faz o quê? Dá uma prensa no cara e fala, vou levar você para Portugal para ver o que ele tem aí, o que ele tá escondendo, o que esse cara tá fazendo aí? No meio da viagem, esse judeu fala assim, eu vou me converter ao cristianismo. E recebe o nome de Gaspar, em homenagem a um dos reis magos e Gama, como sobrenome do capitão, Vasco da Gama. O cara tinha dado uma sova nele, em homenagem, acho que ele parou de apanhar agora. Né? Acontece que ele ganha grande prestígio na corte quando chega em Portugal. Graças ao quê? Ao profundo conhecimento de comércio, pedras preciosas, entrepostos na África, no Oriente, no seu domínio de dezenas de idiomas. Tudo isso fez com que ele fosse figura fácil entre os nobres, inclusive os reis. Bom, e graças a essa não pequena moralzinha que ele ganha, Gaspar não apenas entra para a frota de Cabral, como viaja na nau do capitão, ele Cabral ali, ó. E no dia 23 de abril, já chegaram a encontrar o 22, em 23 de abril, ao lado de um português nascido em terras lusitanas, Nicolau Coelho, um sujeito que há 2 anos antes havia viajado com Vasco da Gama para as Índias, um sujeito experiente, ao lado também de um angolano que havia sido incorporado à tripulação, um grumete, que é um aprendiz de marinheiro, que era natural da Guiné. Esse judeuzão brabo, agora que tem o nome de Gaspar, fez parte do primeiro barco a remar em direção às terras que hoje conhecemos como Brasil. Então, gente, quando a gente fala em diversidade do Brasil, a gente pode olhar para os povos indígenas, que eram diversos, a gente pode olhar para Portugal, que era um povo diversificado, e mais do que isso, o primeiro barquinho que sai de uma caravela e vai encontrar aqui terra, que mais tarde se chama Brasil, é totalmente tripulado por gente assim, inclusive um judeu, Gaspar da Gama, um sujeito que viajou o mundo todo e veio parar aqui, ajudando Pedro Álvares Cabral a chegar nesse lugar que mais tarde será o nosso país. Você gostou de conhecer esse Gaspar da Gama aí? Então se inscreve nesse canal. Até o próximo vídeo. Tchau.